Como o Brasil vê o mundo e como o mundo vê o Brasil quando o assunto é política internacional? Há muito tempo o país pleiteia uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Uma aspiração antiga, mas que depende de uma reforma do órgão sem data para acontecer. Por outro lado, o aumento do protagonismo do Brasil no mundo é uma realidade na OMC, onde o brasileiro Roberto Azevedo é o diretor-geral da organização. No entanto, a sensação que sempre nos acomete é que poderíamos ser mais e melhores se conseguíssemos resolver questões internas e, claro, ter uma política externa transparente, ativa e consciente de que, ao tomar posições, não se agrada a todos. Esse é o tema do nosso debate com o professor de Harvard, Hussein Kalu, que faz parte da série de debates Pensando o Brasil. Professor, olhando para o Brasil hoje, para um país que até outro dia insistia, e isso virou quase um assunto nacional, de querer uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, uma vaga permanente, queria ter posição cada vez maior na Organização Mundial do Comércio, queria ter influência maior nas decisões internacionais, de assuntos internacionais. Qual é hoje, na sua opinião, a posição do Brasil ou o tamanho do Brasil em qualquer discussão do mundo? Sem dúvida nenhuma, o Brasil evoluiu em suas dimensões dentro do que a gente chama sistema internacional. O Brasil tem uma dimensão diferente, um peso diferente. Um peso político e um peso econômico. Economicamente, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. E politicamente, nós lideramos uma região, estabilizamos uma região, América do Sul, América Latina, e conseguimos nos expandir para a África, Oriente Médio, Ásia e Europa. A nossa aspiração para o Conselho é uma aspiração legítima. Acho que qualquer Estado com as dimensões do Brasil, né, quinto maior território do mundo, quinto maior Estado em estrutura populacional, por que sétima economia mundial? Por que nós não devemos fazer parte do processo decisório internacional, no que se refere à segurança e paz? Agora, entre o desejo do Brasil e a concretização da nossa aspiração, há um abismo muito grande. Mas esse abismo vem do que nós mostramos ao mundo para fazer parte, ou seja, dos nossos predicados ou ausência deles, ou porque o sistema é fechado e não está aberto a novos parceiros, a novos integrantes? O sistema ele foi criado para proteger os interesses de 5 membros que foram decisivos no processo da Segunda Guerra Mundial. Nenhum dos 5 membros permanentes quer abrir essa caixa de Pandora, porque basicamente os estados candidatos são automaticamente rivais desses estados que compõem hoje o núcleo do Conselho. Por exemplo, a China ela não quer o Japão, mas ela também não quer a Índia, né? A França e a Alemanha, a França e Reino Unido falam na necessidade de reforma, mas eles não querem efetivamente a Alemanha. Talvez o Brasil seja o país que tenha menos rejeição, mas não vai se fazer uma mudança na estrutura do processo decisório do Conselho de Segurança apenas para agregar o Brasil. E aí tem um outro fator importante. O Brasil não é um país que pode desequilibrar dentro do sistema internacional para que isso obrigue os países membros permanentes a efetivamente aceitar uma reforma facilmente. Uma reforma do Conselho vai ocorrer a partir de 2 motivos. Ou você tem um grave desequilíbrio no sistema internacional que leve à mudança do peso dos atores no sistema internacional, ou estamos falando de repente de uma terceira guerra mundial, em que você realmente tem que criar um novo rearranjo político para balancear as forças existentes no sistema. Que foi o que gerou a ONU, que foi depois gerou da a Liga ONU, das exatamente, Nações. Né? Exatamente. Ou você vai criar uma estrutura paralela com um poder decisório importante que vai tentar neutralizar ou afetar as decisões do Conselho de Segurança. A partir desse momento, você cria uma estrutura antagônica, né? Então, aí, os países que compõem o sistema das Nações Unidas, e especialmente o Conselho, 5 membros permanentes, vão começar a pensar na reforma de uma forma séria. Mas a questão da reforma ela ainda aglutina inúmeros outros fatores, né? Por exemplo, não vai haver uma reforma sem a África. Então a África quer assentos, ela não quer um assento, ela quer mais de um assento permanente. E não se chega à conclusão quais seriam os países africanos.
E numa reforma dessa natureza, o voto africano, né, são em torno de aproximadamente 50 países, pesa muito, né, na Assembleia Geral, na hora que você precisa aprovar efetivamente a reforma do Conselho. Então a África quer, você tem 3 candidatos naturais, Nigéria, Egito e África do Sul. Não vai se abrir o Conselho para entrar 3 países africanos, tá entendendo? Quer dizer, no máximo 1, se é que vai ser aberto esse processo. Mas nós já não fomos mais relevantes, não só para reivindicar assento permanente no Conselho de Segurança, como qualquer outra coisa no mundo. O Brasil, que vira e mexe, tem sempre o momento do país, né? O Brasil vira o país da moda. Em algum tempo sempre vira, depois decai, e parece que a gente soma aquela ideia de que agora sim somos relevantes. Onde é que está errada a política externa brasileira? Nesse desejo de sempre se manter neutro de grandes assuntos, que isso parece ser uma marca da política brasileira, de não interferir porque não quer causar nenhum drama maior. Há erros ou não há erros na política externa brasileira? Olha, eu não gosto de julgar as coisas a partir de erros e acertos, porque erros e acertos dependem muito do ângulo da análise e a forma como você quer julgar o que é um erro, o que é um acerto. E às vezes leva 20, 30 anos para se ter a resposta, então, para se né? descobrir isso. Então, como é que eu consigo pensar a dimensão do papel do Brasil nas relações internacionais? O Brasil, a partir dos anos, vamos botar, 60, optou por uma linha que chama denominada os 3Ds, desarmamento, descolonização e desenvolvimento. Tá? Chegamos nos anos 70 e 80 com a política externa independente, uma política de pragmatismo responsável. E a partir da década de 90, nós iniciamos um processo de abertura, né? Basicamente, se forjou no Brasil 2 modelos para tentar decodificar a participação do Brasil no sistema internacional. Um modelo que é forjado pelo PSDB, outro forjado pela linha à esquerda do PSDB, vamos dizer, o PT. O primeiro modelo entende que a relevância do Brasil no sistema internacional ela só é perene se o Brasil se manter alinhado ao eixo ocidental, à Europa e aos Estados Unidos, tendo a política, tendo a diplomacia comercial sua plataforma máxima. E sendo forte na OMC. Ser forte na OMC, ser forte nos processos de negociações econômicas internacionais. Então, o potencial do Brasil está, sobretudo, no contexto econômico-comercial. Claro, não se desprendendo do Conselho de Segurança. Muito bem. Então, essa forma de pensamento ela é legítima, ela é válida. Então, o Brasil, no entanto, a partir dessa perspectiva, ele tenta decodificar o funcionamento do sistema a partir de uma visão euro-americano-centrista, né? A partir do pensamento europeu e americano das relações internacionais. A outra plataforma, ela entende que o Brasil mudou de dimensão e o Brasil ainda está tentando, é um bebê gigante, está tentando aprender a se mover entre as grandes nações. A outra linha, a linha mais à esquerda, a linha do PT de política externa, ela entende não, o Brasil não tem que decodificar o sistema internacional, ou a participação brasileira no sistema, a partir de uma visão europeia ou americana do sistema internacional. O Brasil precisa forjar seu próprio modelo de decodificar o sistema, o funcionamento do sistema, o comportamento dos atores e como se posicionar. A partir daí, então, se edificou 2 linhas de trabalho. Uma, o Brasil, para ter essa relevância, precisa liderar as demandas do Sul. Então, o Brasil é um país em desenvolvimento, mais forte, vamos dizer assim, dotado de recursos naturais, recursos energéticos, recursos econômicos. Então, o Brasil é capaz de liderar as demandas do Sul. Com esse apoio, o Brasil conseguiria causar alteração ou reacomodação do funcionamento do sistema internacional. E, atuando nos fóruns políticos, o Brasil também conseguiria provocar mudanças significativas no processo decisório internacional. Por exemplo, a questão da governança global e a proteção de dados, né? A questão, por exemplo, de você criar o G20, né?
a questão de integração interregional, América do Sul, países árabes, América do Sul, União Europeia. Então, são dois modelos que têm têm seus benefícios, mas também têm as suas próprias limitações, técnicas, táticas e estratégicas, né? Então, eu não analiso acertos e erros, eu acho que analiso as coisas muito mais da perspectiva, ok, onde queremos estar daqui a 20 anos ou 30 anos? Qual é o nosso objetivo no sistema internacional? E tem-se esse planejamento de longo prazo no Brasil? Creio que não temos muito claro ainda aonde queremos chegar fora do Conselho de Segurança, que é uma aspiração histórica, né? Desde a fundação da Liga das Nações, depois do sistema da Organização das Nações Unidas. Não há, porque a política externa brasileira tem sido formulada a partir de uma plataforma de 4 anos, de 8 anos, de 4 anos ou de 8 anos. Não é uma coisa de longo prazo, né? E daí eu te dou um exemplo muito claro. A perspectiva, por exemplo, de um grupo político brasileiro, o Mercosul não passa de uma área de livre comércio, tem que se tratar a partir de uma plataforma comercial. Ponto, acabou. Para um outro grupo, o Mercosul, não, a relevância do Mercosul não é econômica, a relevância é política, a integração política, é uma visão de conjunto de valores que transcendem o fator econômico-comercial, tá? Então, acho que no passado tivemos planejamentos de longo prazo, mas o método do planejamento segue o mesmo. E para você planejar o Brasil daqui a 20 anos, o que nós queremos do sistema internacional? Vamos supor que não tem reforma do Conselho, não vai ter reforma do Conselho. Como é que nós vamos atuar? Qual é a nossa perspectiva? Aonde queremos chegar? Queremos ser a 5ª maior economia do mundo, 3ª maior economia do mundo, maior plataforma energética limpa, maior plataforma de exportação agrícola, sendo hegemônicos no que se refere à segurança alimentar internacional. O que nós queremos? Isso que falta, nós precisamos de um método organizado de planejamento e de gestão da inserção do Brasil em 20 anos. Nós não temos isso. Então... Nem em outras plataformas que normalmente são de demanda social, mas que impactam no mercado. Eu vou falar de educação e saúde. Nem nisso nós temos um planejamento de longo prazo. Não temos. Nosso planejamento, infelizmente, ele é balizado de uma eleição para outra eleição. É claro que eu não posso generalizar. Existem programas, efetivamente, que foram de impacto e causaram transformações significativas, né? Mas o Brasil é um país ainda novo, está se modernizando, está se inovando. Precisa haver uma mudança cultural na forma de você planejar em longo prazo o Brasil. Canalizar os investimentos para as áreas corretas, para as áreas que geram efetivamente resultados. E não para as áreas que contentam a grande plataforma política, né? Por exemplo, eu vejo, por exemplo, na política externa, tanto do governo Lula, ou do governo Fernando Henrique Cardoso, ou até no governo da presidente Dilma, resultados positivos. Todos os resultados, todas as nossas ações foram estrategicamente planejadas? Não necessariamente, mas tivemos. Mas temos que entender que o Brasil de hoje é diferente do Brasil de 30 anos atrás. 30 anos atrás, nós estávamos discutindo redemocratização do país. Uma coisa básica para um mundo civilizado. Então, hoje, nós estamos também aprendendo a lidar com as nossas dimensões internacionais. Por exemplo, se você me perguntar concretamente o que o Brasil ganhou nos últimos 4 anos em termos de política externa, uma análise fria, talvez você ache que nada. Mas, olha, eu te dou 3 exemplos. Nós passamos a presidir a OMC. Isso graças a um projeto, uma plataforma do Brasil liderar as demandas chamado do Eixo Sul-Sul. Conseguimos eleger o diretor-geral da FAO, Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Combate à Fome. Isso é importante, isso representa os valores, né, internacionais que o Brasil vem trabalhando. Hoje o Brasil é capaz, dentro do sistema das Nações Unidas, desequilibrar em votações. Por quê?
existe um núcleo, um grupo de países que segue o processo decisório brasileiro. Como o Brasil vota. Talvez não conseguimos aprovar, mas hoje conseguimos obstruir. Isso é um valor importante, né? Agora, tudo bem, isso alcançamos, chegamos a esse patamar, a essa plataforma nesse atual estágio. Agora, o que vem daqui a 20 anos, o que vem daqui a 30 anos é o que falta planejar. Isso não temos. Ainda não temos. Porque tudo que o senhor disse é fruto de um processo longo, desde a redemocratização, quando o país se organizou como uma democracia, como um país civilizado por esse ponto de vista de direitos humanos, de acesso a serviços e por aí. Quer dizer, eu tenho uma lógica de 30 anos, quer dizer, eu consegui colher frutos de 30 anos de alguma estabilidade, mas eu não consegui ainda planejar meu país baseado nessa estabilidade, que é o fruto do trabalho dos brasileiros, para o que eu quero ser daqui a 20 anos. O senhor falou da questão energética. Hoje o país, que é a sexta ou a sétima maior economia do mundo, depende muito do câmbio, né? Mas enfim, não sai dos 10 mais. Eu acho muito difícil sair dos 10 mais. Tem problema hoje de água na maior metrópole do país, no estado inteiro. Na verdade, não é só no estado. Viu-se que o problema da falta de água hoje afeta uma região muito maior, e sobretudo na região sudeste, que é a região economicamente mais forte. Há um problema de fornecimento de energia, ou seja, não se pode crescer muito, porque não se sabe a que custo vai ser a energia e se haverá energia. Isso é fruto de erro lá no passado, claro, de falta de planejamento, e que pode ser pior se não se planejar hoje para daqui a 20 anos? Sem dúvida nenhuma, está corretíssimo o teu raciocínio, porque, veja bem, o problema que nós temos hoje, seja energético, seja de água, não emanou de uma consequência de uma política mal planejada 1 ou 2 anos atrás, de um planejamento sistêmico, equivocado, sistêmico há algumas décadas, né? Então, nós não conseguimos prever que nós temos uma demanda populacional em franco crescimento, uma demanda de gasto energético exponencial de acordo com esse crescimento populacional. Portanto, as políticas públicas planejadas, elas não se adequaram, né, a esse crescimento. Então, o que nos falta, em grande medida, ter o que eu chamo de pacto nacional. Criar políticas públicas necessárias, sistemáticas, planejadas, organizadas, de médio e longo prazo. Não como uma plataforma partidária, porque recurso energético é um assunto de segurança nacional. Sem dúvida. E que segurança nacional você não pode brincar de 4 em 4 anos. Você tem que planejar isso para 20, 30, 40 anos, né? No caso da falta de água em São Paulo, é um erro de planejamento que emana há 2 décadas no mínimo, que deveria ter sido trabalhado. Tem que haver previsibilidade dos problemas, precisa se antecipar os problemas para formular políticas públicas eficientes. Deixa eu entrar na questão do país-nação, não no país-governo. Há uma mania brasileira de que as coisas estão ruins, olha-se para o governo e culpa-se aquele governo. Não vou nem entrar no mérito que o senhor já explicou de que é um problema de 10, 20, 30 anos que alguém não se antecipou, não se fez um planejamento. Mas o que deveria também ver da sociedade soluções para o problema? A academia brasileira é ativa em relação a propor mudanças? Vê-se hoje dentro das universidades massa pensante? Porque eu posso imaginar que governos estejam bem intencionados, não necessariamente que eles consigam fazer. Se o governo for mal intencionado, nós estamos falando do fim do mundo, e não acho que estejamos nesse ponto ainda. Embora haja erros e a corrupção, o nível de corrupção talvez seja o que mais chama a atenção, mas eu consigo ter na sociedade suporte de não achar que tudo vai ser decidido em Brasília, que Brasília pode ser sim o centro de decisão, mas decisões tomadas também no vasto território de 8.508.000 quilômetros quadrados do Brasil? Olha só, a máquina burocrática brasileira ela é muito pesada, muito carregada e muito travada, tá? A sociedade civil brasileira, que poderia ser a grande plataforma para oferir ideias, projetos, participação mais ativa, ela começou recentemente. Até então, a sociedade civil brasileira era muito ausente, muito desorganizada em sua forma propositiva de ideias de planejamento estratégico para o Estado brasileiro
como nação. Por outro lado, a nossa academia, o nosso modelo acadêmico, ele ainda está travado, um modelo obsoleto. O modelo universitário brasileiro, um modelo que não acompanha as tendências internacionais. A nossa academia ela é um pouco preguiçosa em termos de geração de ciência e em termos de geração de inovação científica. Talvez em algumas áreas mais pontuais, sim, estejamos muito avançados. Mas em outras áreas ainda estamos no século XIX, em termos de pensar a ciência. Mas isso também tem outro problema, problema de investimento. Quer dizer, para você ter uma máquina científica desenvolvida, propositiva, você precisa ter recursos. E isso precisa ser prioridade. Então a educação no Brasil, ela foi prioridade ocasional. Ela não é uma prioridade constante. Talvez hoje o brasileiro passe a entender que a educação é o vetor essencial para o desenvolvimento e progresso de uma sociedade. Se você quiser ter um projeto ou um planejamento estratégico eficiente, você precisa ter pessoas educadas. E para você ter pessoas educadas, você precisa investir em educação, precisa investir em ciência. Então, hoje está se criando uma consciência mais nesse sentido. Um exemplo, Ciência Sem Fronteira, é um belíssimo projeto. Mas o grande desafio para o futuro, né, é gerar essa ciência aqui, não mandar nossos jovens para aprender lá fora e trazer. Sermos capazes de gerar a própria ciência a partir de plataformas brasileiras. Mas a estrutura universitária brasileira está aberta ao novo? A nossa estrutura universitária ela é muito debilitada, extremamente debilitada, e debilitada porque ela funciona ainda na base do clientelismo, né? Na base do clientelismo, quer dizer, muitas vezes um sujeito competitivo, competente, vem com ideias novas, ele não vai encontrar espaço porque a própria estrutura não é capaz de absorvê-lo ou a própria estrutura vai vê-lo como uma ameaça a uma doutrina ou teoria em voga que ninguém quer mexer, ninguém quer alterar, né? E assim se preserva o emprego de todo mundo, assim se preserva o poder feudal, né, daqueles que governam um departamento ou uma faculdade ou uma universidade, né? E daí se mantém a mediocridade. E aí também se mantém, sem dúvida, a mediocridade. Uma coisa, por exemplo, que acontece nas universidades americanas é raramente você vê um sujeito que faça um mestrado, um doutorado naquela universidade e seja contratado pela própria universidade. Ela não quer ele, ela quer prepará-lo para ir para fora, para outras universidades, levar aquele conhecimento. E a universidade, por exemplo, como Harvard, ela traz professores oriundos de outras universidades com outras doutrinas, com outra mentalidade. Nada impede ela recontratar um dia aquele estudante que estudou lá, mas ela não contrata o seu próprio estudante. Como é que é a mecânica da universidade? O que se forma professor, o mestrado, o mestrado e e doutorado. O modelo brasileiro funciona de forma geral, claro, não posso nominar todas as universidades, mas de forma geral assim, o sujeito entra, faz o seu mestrado, faz o seu doutorado, se linka a um grupo político na universidade e a universidade acaba contratando 80% ou 90% daqueles que estudaram ali, chamados prata da casa. Então você não cria uma inovação, você não cria um pensamento antagônico, um cara que vem de fora, com ideias diferentes, para contrabalancear aquelas ideias existentes, para provocar a própria ciência ou a inovação, né? Então, o que me leva a crer que o nosso modelo universitário, não sou especialista em educação, embora seja professor, mas acho que requer um choque de gestão, requer um modelo novo de se pensar como fazer academia. A produtividade científica brasileira ela é muito baixa, comparada a outras, às academias europeias ou à academia norte-americana. Aí, mas você me fala, mas veja bem, eles têm dinheiro. Claro que eles têm dinheiro, porque eles apostam nisso. Nós não temos recursos. Talvez teríamos mais se tivéssemos mais recursos investidos, né? Mas por que não temos recursos? Porque a educação não é prioridade. Mas o modelo ruim, o pouco faz menos ainda. No modelo ruim. Com certeza. Se o dinheiro é pouco, está se fazendo menos, porque o modelo também não ajuda. O senhor falou sobre clientelismo político e choque de gestão. Se eu pegar um cientista social, político brasileiro, ele vai reclamar isso
da estrutura política brasileira. Embora ele em algum momento faça parte do mesmo clientelismo e da mesma falta de choque de gestão, de uma gestão mais eficiente dentro da universidade. Isso é um problema de falta de autoanálise, porque em algum momento o problema não deve estar só em Brasília. Que em Brasília há problemas, no poder central há problemas, não há dúvida. Mas um país não vive só de uma cidade, só de um governo. É essa falta de compreensão que o problema está espraiado no país e que no seu canto há problemas que precisam ser resolvidos, que nos falta para fazer planejamento de 20 anos, para entender as nossas deficiências, correções e por aí vai? Eu acho que o Brasil precisa passar por uma mudança cultural. E creio que estamos passando por uma mudança cultural. Ah, nós estamos nesse processo? Estamos nesse processo, estamos passando. Estamos ainda na plataforma inicial, né, uma forma incipiente. Mas estamos passando por uma mudança cultural. Eu acho que a qualidade do político brasileiro de hoje, do jovem político, ela é melhor do que o político brasileiro de 15, 20, 30 ou 40 anos atrás, né? A qualidade, por exemplo, do jovem acadêmico brasileiro é um pouco melhor do que daquele de 30, 40 anos atrás, porque as pessoas procuram se aperfeiçoar. O mundo está mais competitivo, né? Antigamente, ter um diploma superior era uma coisa majestosa. Hoje é uma coisa básica e é necessária. Todo mundo precisa disso, né? Então, estamos passando por um processo cultural que vai levar tempo, né? Veja bem, se a gente dividiu a estrutura do Estado brasileiro em 3 períodos, nós vamos ver que perdemos muito tempo e muitos recursos que nos impediram de estar numa plataforma, num nível superior de desenvolvimento, né? Pega o primeiro, República Velha, né? Depois nós temos o regime militar, depois temos o período da redemocratização. O período da redemocratização, a economia brasileira estava em frangalhos, a inflação brasileira era algo fora da realidade. 80, os anos 80. Exatamente. Quer dizer, o Brasil como um Estado moderno passa a se organizar em meados dos anos 90, né? Por isso, quando eu falei de política externa, quer dizer, o Brasil está aprendendo a lidar hoje com as suas dimensões internacionais. O Brasil cresceu no mundo. O país mais importante na América Latina. O Brasil é o país mais importante do mundo em desenvolvimento. O Brasil é o país mais importante em produção agrícola mundial, em commodities. O Brasil é o país mais importante, por exemplo, em termos de participação em missões de paz das Nações Unidas. Mas por que isso? O Brasil é o país que consegue, em qualquer missão de paz internacional, estabilizar uma área em conflito, né? Pela baixa rejeição ao estilo brasileiro de moldar um determinado processo político. Então, nós estamos aprendendo a lidar com as nossas dimensões internacionais. Agora, claro, isso é um processo. Por que conseguimos fazer isso agora? Porque a nossa prioridade no passado era o quê? Estabilizar-se economicamente, promover uma abertura de mercado para expandir o comércio exterior brasileiro. Agora, essa plataforma está consolidada, a nossa aspiração passa a ser outra dentro das relações internacionais, né? O Brasil não pode ser comparado à Argentina, México, à Bolívia, a Chile. O Brasil é um país continental, o Brasil tem que ser comparado com a Índia, o Brasil tem que ser comparado com China, com Rússia, com os Estados Unidos, com a Alemanha, né? A distribuição do poder internacional, ela não reflete mais ao peso e às dimensões dos países. Por exemplo, Reino Unido e França, em termos de peso e de importância, né, não refletem hoje ao que elas refletiam há algumas décadas atrás. Quer dizer, então, o Brasil tem um futuro promissor, né? Mas para melhor extrair resultados positivos, nós precisamos pensar de uma forma organizada, planejada, estratégica, tática, focada no que queremos. Conselho de Segurança não é o meio, não é o fim da nossa aspiração. E não pode ser. É claro que nós precisamos lembrar sempre que é necessário reformular as Nações Unidas para redistribuir o poder mundial de acordo com a dimensão e o peso dos atores. Mas isso em si não é o fim, né? E nós sabemos disso. Tanto que fomos muito agressivos na OMC, desde os anos 90. Claro. Na OMC o Brasil
talvez seja um dos países que mais ganhou painéis e que menos perdeu disputas comerciais, um ator extremamente ativo. Mesmo sendo, porque qualificou o seu negociador também. Com certeza. Houve inteligência ali, inteligência e planejamento. Ou seja, se fomos capazes para qualificar o negociador brasileiro que ia atuar na OMC, alguém parou, pensou e chegou a essa conclusão e fez acontecer. Da mesma forma como nós somos estratégicos, talvez, ainda na época dos militares, em algum caso, na verdade, um pouco antes, com Getúlio, de ter uma empresa de petróleo forte, que hoje vive um escândalo de corrupção, mas que é uma empresa que tem tecnologia, tem conhecimento dela, que ela extraiu. A própria Embraer, que é uma empresa de aviação respeitada no mundo, por tecnologia, não só pelo que produz, mas pela qualidade da tecnologia que produz. Ou seja, eu tive esse talento lá atrás. Por que a sensação é que não temos mais isso? Não no número que precisamos hoje de um país com 200 milhões de pessoas. É porque nas últimas 2 décadas ou 3 décadas a educação não foi a plataforma absolutamente prioritária em todas as suas dimensões. As universidades, as escolas sofreram cortes brutais de seus orçamentos. Os pesquisadores brasileiros, que seriam a fonte da geração da ciência, têm um orçamento muito limitado. Por isso que hoje o Brasil é um país que está carente de talentos, ou há uma invasão de talentos para o exterior. As pessoas estão deixando o Brasil para ir procurar uma alternativa onde a sua capacidade de trabalho, sua forma de pensar, sua inteligência seja valorizada realmente. Nós estamos como falando deve de fuga ser. de cérebros, Claro. que aconteceu nos anos 80, diante acontece... daquela situação no país, e continua hoje. Não, continua. Agora, isso é o fim do mundo? Não é o fim do mundo. O Brasil é um estado promissor, né? Agora, o segredo é haver um pacto suprapartidário em áreas centrais em que o desenvolvimento do Estado depende dessas estratégias, para que não haja fuga de cérebros, não haja dependência externa, não haja crise econômica, não haja outros elementos. Precisamos focar em segurança energética, educação, inovação e tecnologia e defesa. Essas são as 3 áreas, na minha opinião, prioritárias. Estabilidade econômica, conseguimos. Talvez o único projeto que foi suprapartidário nas últimas 2 décadas, que talvez realmente funcionou e foi valorizado, foi o Plano Real, né? Foi forjado no governo Itamar e depois Fernando com o Henrique, Ricardo né? Cardoso. Que foi uma sequência. E depois o governo Lula manteve aquela mesma plataforma econômica. Então aquilo funcionou. Agora, esse modelo se esgotou. Nós precisamos pensar um novo modelo econômico para o Brasil, né? Quer dizer, e é isso que falta. Parece que nós temos o problema de só pensar em modelos de desenvolvimento quando um modelo se esgota, entra em colapso, há uma crise, aí começa a se pensar como sair. Não. Por isso que tem que haver esse planejamento. Temos um modelo, ok, qual a longevidade daquele modelo? X anos, ok. O que nós vamos produzir antes? Como vamos inovar antes daquele modelo entrar em colapso, entrarmos em crise, né? E perder um tempo pensando numa solução mágica, né? É o que eu disse no início, se antecipar o problema. E nós precisamos de reforma de instituições em várias áreas. Em várias áreas. O senhor falou da educação. Judiciária, por exemplo, a educação. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamar, precisa passar por uma reforma. Quer dizer, é um modelo concebido para operar dentro de uma lógica que não se adequa mais ao século XXI. Nós precisamos de um Ministério do Exterior dinâmico, célere, eficiente, organizado, com uma política de recursos humanos bem planejada, né? O senhor falou de uma coisa sobre eficiência. Na conversa que tivemos antes dessa entrevista, me permita revelar um bastidor, o senhor disse assim: eu, como professor em Harvard, se não atender aos pré-requisitos de eficiência e de produtividade, 2 anos depois ou 3 anos depois, eu sou demitido. Se eu falar em demissão hoje, no serviço público brasileiro, sem contar a questão da legalidade, porque tem-se estabilidade de emprego, eu vou ter uma movimentação de sindicatos de trabalhadores ou qualquer outro tipo de organização dizendo que não se pode porque aquilo atenta contra o direito dos trabalhadores. O que faz sentido,
Se está na lei, tem que se seguir, ou mude-se a lei. E de que forma vai se mudar a lei, evidentemente, já é uma outra discussão. Ninguém fala de eficiência, muito pouca gente fala de eficiência, de dar resultado. E isso acontece no escalão mais baixo da classe trabalhadora e na eficiência, por exemplo, do professor universitário, da universidade brasileira. Ou, por exemplo, sei lá, em algum ministério. Eficiência não é um assunto, não é uma palavra que se aborda nesse país. Não está aí o erro porque eu quero a eficiência do vizinho, mas não estou disposto a fazer a minha parte? E aí não anda? Eficiência requer sacrifício. Aí. Eficiência tem preço. E aparentemente ainda não nos encontramos dispostos a pagar o preço. Como pesquisador no Weatherhead Center for International Affairs de Harvard, eu tenho uma cota de produtividade. Quando eu entrei lá, eu sabia que tinha uma cota, tinha responsabilidade, tinha que produzir. E a minha permanência, o meu desligamento, ele é dependente da validade dessa produtividade e da qualidade dessa produtividade. No Brasil, o acesso às instituições públicas de ensino, ou muitas vezes às privadas, não está necessariamente condicionado a esse fator de eficiência. Então, o concurso público para uma universidade, o sujeito vai fazer uma prova, ele é aprovado numa prova, ele entra, 2 anos de estágio probatório e ele fica. Claro que pode haver uma promoção interna dentro da universidade ou não, para professor titular ou não, e a diferença salarial é tão mínima que o sujeito já abre mão, já não tem perspectiva nenhuma, entra e se acomoda. Se o sujeito decide ser eficiente e produzir, é por sua própria decisão, né? Intelectual, pelo seu próprio ego de produzir algo realmente válido para ele deixar um legado, né? Ele não é cobrado, mas também se ele não fizer, ele não vai ser demitido e aí se não produzir fica do jeito que está. Então, o que nós temos que mudar é a forma como pensar eficiência e condicionar estabilidade à produtividade de qualidade, né? E isso eu acho que falta. Nas universidades privadas, as universidades privadas, por exemplo, não estão dispostas a contratarem as pessoas mais eficientes, porque custa caro. Então, ela precisa diminuir o custo dela e aumentar a produtividade, o lucro. Então, boa parte das instituições privadas brasileiras, não todas, mas boa parte, são indústrias de venda de diploma em 48 prestações a X reais, né? Então, ela precisa de um sujeito intermediário capaz de dar aula, que não gere nenhum trauma, né? Que seja remunerado da forma como aquela instituição entende o que é justo e pronto, acabou. Ele não vai ser cobrado pela qualidade. Você não vê, por exemplo, ciência em universidade privada brasileira. Né? Pois é. Não tem pesquisa. Uma ou outra, que eu não preciso mencionar o nome, mas não tem de forma geral. Então, o nosso conceito de eficiência ainda é muito ultrapassado, né? Se o sujeito conseguir fazer algo minimamente razoável, achamos que o sujeito é ultra eficiente, etc, etc. Não é. Então, nós precisamos pensar, desburocratizar o Estado e pensar a eficiência a partir de outros parâmetros, a partir da produção qualitativa, a exigência sobre a produção qualitativa, a consistência da produção qualitativa, né? E a penalidade quando isso não acontece, como parte do processo de desenvolvimento e da eficiência do Estado. Agora, isso é um vespeiro, ninguém quer tocar. Eu não tenho as duas pontas do processo na média do país. Eu não tenho o planejamento lá atrás, que é sobre esse processo todo, e o desejo da punição no final também. Em última instância, quando o Ministério Público se manifesta em alguma coisa e vai para a Justiça e leva sei lá quantos anos para chegar-se à punição de alguém. Eu não tenho as duas pontas, não dá para fazer o meio bem, então. Não temos. O nosso judiciário, enfim, estamos saindo do tema de política externa, e eu tive aonde trabalho no judiciário brasileiro, é um sistema lento ainda, é um sistema ainda ineficiente, está procurando se modernizar. Quanto tempo vai levar para atender a demanda da sociedade? Não sei te dizer. Agora, nós precisamos fazer uma reforma de base. Reforma de base custa caro, dolorosa e penosa. Estamos dispostos a pagar? Veja o Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Veja a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Países que estavam absolutamente arrasados voltam ao topo da comunidade das nações, alta tecnologia, alta indústria, alta produtividade.
Ah, não, mas foram beneficiados pelo Plano Marshall. Mas quanto que custou o Plano Marshall e quando se desperdiça de recursos econômicos no Brasil? Sim. Né? Então, só fazer essa comparação. Então, apesar de todas essas mazelas, quer dizer, a gente critica o Brasil Sim, e acha claro. que o Brasil é um país fracassado, não. A crítica Brasil, dos incomodados, né? A crítica dos incomodados com a situação. O Brasil é um país jovem, tem um enorme potencial, está aprendendo a lidar com as suas dimensões, está aprendendo a lidar com suas riquezas. É um país promissor e é um país em que precisa haver a crença em seu desenvolvimento. Talvez o Brasil nos últimos 20 anos se desenvolveu muito mais do que o Brasil dos 40 anos anteriores. E talvez nos próximos 20 anos vamos atingir um nível melhor do que estamos hoje. Agora, tudo isso poderia ser talvez mais eficiente, mais produtivo se tiver um planejamento estratégico de longo prazo. E não é coisa muito pontual, muito imediatista. Nós não podemos ser reativos ou pontuais mais. Se queremos ser uma potência internacional, não podemos ter nenhuma soluções econômicas temporárias para remediar um problema, nem políticas externas reativas a ocasiões que surgem e você precisa tomar ali uma decisão qualquer. Não precisamos pensar defesa do Estado brasileiro ou reforma das Forças Armadas a partir de um pensamento ainda vinculado a décadas atrás. Nós precisamos pensar isso seriamente e pensar isso de uma forma concreta, organizada, suprapartidária. Tá. Fora isso, o Brasil estaria desperdiçando o seu potencial. Professor Hussein, um povo que se acha o país do futuro, suponho, tem pretensões enormes. Mas pretensões pretensões futuras ou de resultado no futuro requerem ações no presente. Quanto de esforço a sociedade brasileira está colocando hoje para ser o que ela almeja ser, que é esse país do futuro? Acho que a sociedade brasileira não faz o suficiente por aquilo que ela cobra. Acho que a sociedade brasileira, de forma geral, ela é preguiçosa, lenta, exige demandas, mas não corresponde ou não está disposta a sacrifícios. Requer direitos, mas não cumpre deveres. Deveres. Sim. Eu pago imposto. Tudo bem, todos nós pagamos impostos. Mas eu realmente concordo. Agora, além disso, o que você pode fazer mais? Agora, além disso, o que você pode fazer mais é fazer valer o seu imposto. Na medida em que a cobrança de qualidade, organizada, sistêmica, não pontual, sobre o serviço de saúde, serviço de educação, sobre desenvolvimento da infraestrutura do país, aí sim a classe política ela vai estar menos acomodada e vai ter que mostrar serviço, né? Então as reclamações da sociedade brasileira são muito esporádicas, insatisfações momentâneas, rompantes de desespero e de descontentamento, e depois volta todo mundo ao normal depois do carnaval, né? Então a sociedade brasileira, de forma geral, ela é preguiçosa. Agora, eu disse, há uma mudança cultural. Essa mudança cultural é capaz de mudar? Sim. As manifestações recentes, por exemplo, que nós presenciamos no Brasil nos últimos 2 anos, o que isso representa, o que isso reflete? Primeiro, que no passado, as manifestações eram para quê? Liberdade de expressão, democracia, direitos políticos. Essa nova geração, ela não quer isso, ela já internalizou isso. Isso já é um direito garantido, eu não estou preocupada mais com isso. Não, eu quero um Estado mais eficiente, eu quero serviço público de qualidade. Então, ela quer uma democracia qualificada, né? A geração dos nossos pais, eles queriam liberdade, direito político, livre expressão. Eles não estavam preocupados com outras esferas. Mas a geração dos nossos filhos, ela quer uma democracia qualificada. E aí que está o pulo do gato, é aí que está o processo de transformação
do país está nessa nova geração, né? Na forma como ela vai fazer as suas demandas sobre as instituições estatais. Isso tudo requer uma mudança cultural, né? Quanto tempo leva? Não sei, pode levar anos, décadas, séculos, né? Então, isso, por exemplo, pega a sociedade japonesa ou a sociedade chinesa, são sociedades mais organizadas metodologicamente, são mais rígidas em sua estrutura hierárquica social. A cobrança sobre o indivíduo como um ser social, ela é pesada, né? Em termos de conduta, de comportamento, de produtividade, etc. Isso ainda não chegou, está chegando ao Brasil, né? Sobre a sociedade germânica, por exemplo, é uma outra forma de se pensar essas transformações. Talvez pelo Brasil nunca ter sofrido um grande trauma, um grande trauma, e traumas normalmente educam sociedades e mudam sociedades. No mínimo as junta. Então, faz com que elas fiquem juntas. Nunca sofremos um grande trauma, então ainda levamos as coisas às vezes em banho-maria, né? Claro, quando eu falo de trauma, coisa que realmente mexe com a sua essência como nação, mexe com a sua estrutura. O que nós temos a crise econômica ali, problema de segurança ali, e todo mundo acaba se adaptando, né, a essas conjunturas, né? Mas nunca tivemos um grande trauma que pudesse afetar a existência do Estado, da nação brasileira, que pudesse nos fazer pensar que não, agora precisamos realmente tomar as rédeas e fazer algo diferente e fazê-lo funcionar. Eu sou extremamente otimista, não sou do grupo pessimista. Eu sempre procuro ver qualidades em qualquer estrutura governamental. Todas cometem erros e o erro parte do processo do aprendizado, né? Agora, essas qualidades que a gente procura olhar, né, a gente tem que buscar como melhorá-las e como fazer outros processos decisórios, outras plataformas que cometemos erros, como melhorá-las, como fazê-las, né? Quais são os nossos desafios para os próximos 20, 30, 40 anos? O que queremos como nação? O Brasil, na minha opinião, vai estar entre as 5 maiores potências do globo dentro de 3 décadas, se não menos. Estados Unidos, China, Brasil, Índia, Alemanha. Para mim, essas são as nações do futuro, em termos de produção tecnológica, recursos energéticos, riquezas naturais, matéria-prima, capacidade de defesa, poder econômico, produção de cérebros. Esses são os países do futuro quando a gente olha daqui a algumas décadas. Eu vou fazer minha última pergunta e vou juntar 2 aspectos, talvez os mais discutidos no país. A ineficiência da estrutura pública brasileira, ou seja, da administração pública brasileira em várias áreas, ou a lentidão, a burocracia que a envolve, e a estrutura partidária brasileira. Talvez esse seja o assunto mais corriqueiro hoje, até porque passamos por uma eleição recentemente e teremos outra daqui a 2 anos, menos de 2 anos. Isso tudo está empastelado, ou seja, isso empastela qualquer possibilidade, qualquer ambição maior. Ambição no sentido, na língua portuguesa, não sei porquê, tem um sentido pejorativo, mas vou usar o sentido em inglês. A ambição nesse sentido em inglês, ou seja, de querer ser maior, de querer se efetivar como eficiente, competente, presente, relevante, fica empastelado por causa dessa estrutura política brasileira que é bipartidária em alguns momentos e não é, depende, ou da estrutura do serviço público que eu não sou um servidor do Estado, eu tenho um serviço público, eu tenho um emprego público. Pois é, vamos lá. Uma pergunta muito interessante. O que eu te diria? Eu separaria primeiro a tua pergunta em 2 grupos. Quer dizer, a dimensão internacional do Brasil e o que o Brasil representa dentro da ordem internacional e como o mundo enxerga o Brasil, e os problemas internos que impedem o melhor funcionamento da máquina pública brasileira, da máquina estatal, das instituições brasileiras. Um país que tem mais de 20 partidos políticos, né, é inviável você 39 chegar, ministérios. quer dizer,
e 39 ministérios, é inviável você acomodar os interesses de todo mundo. Então nós criamos a mania de querer acomodar os interesses de todos, né, para conseguir uma solução de governabilidade. É terrível isso, né? Ser presidente da República desse país é algo terrível, né? Imagina o presidente, quer dizer, e nós temos um modelo de presidencialismo muito forte, e o presidente capaz de governar sem congresso, de forma autoritária, se quiser. Mas, pensando por outro lado, você tem que trabalhar com o dito presidencialismo de coalizão, quer dizer, negociar com uma base partidária, uma massa, que não necessariamente é a mais eficiente, mas a que você depende para mover a máquina pública, né? O segundo problema, você falou da coisa empastelada, quer dizer, o sujeito que vai servir ao Estado, ele não vai servir ao Estado por vocação. Ele vai porque ele está desempregado. Ou ele não está qualificado para estar no mercado privado, ou ele busca uma estabilidade porque sabe que o Estado é mamãe. E aí ele vai e fica ali encostado até se aposentar, e aí a máquina previdenciária vai inchando, e depois tem que pagar a aposentadoria do indivíduo. Então, e mesmo se for eficiente, também a máquina não vai privilegiar o eficiente, vai? Se ele for um sujeito fora de série que decidiu não necessariamente. ser funcionário público. Ela pode privilegiar o eficiente por vetores ou fatores ocasionais. Não porque ela é organizada para isso. Tá? Não porque ela é organizada para isso. Agora, o que tem que haver? Enxugamento da máquina pública. A máquina pública brasileira, a burocracia, é uma enxada. Precisa enxugar, precisa se reorganizar. Precisamos de uma reforma política. Todo mundo sabe que precisamos de uma reforma política, mas ninguém quer fazer uma reforma política porque você vai limitar o poder da classe política e das estruturas partidárias. Ninguém quer perder. Precisamos de uma reforma tributária, né? Um absurdo nós buscarmos ser uma economia de mercado, um Estado competitivo no comércio internacional, mas com milhões de entraves e métodos protecionistas no nosso modelo industrial, no nosso modelo produtivo. Então a indústria muitas vezes também não tem estímulo para produzir melhor, para competir. Ela depende, ela se guarda debaixo do modelo tributário das leis brasileiras e segue na sua perpétua ineficiência, né? Então, nós precisamos de reformas sérias, reformas profundas. E eu disse, reformas, às vezes, traumáticas, mas se você não for levá-las a cabo, nós vamos entrar em colapso, cedo ou tarde, né? Ah, mas o governo não quer fazer. Claro que o governo quer fazer. Eu acho que qualquer governo tem a boa vontade de fazer essas reformas. A questão entre querer e ter a boa vontade é a capacidade de fazer, né? Porque você depende de uma coalizão de forças, cujo qual você não consegue controlar. Talvez se o país fosse um Estado de um modelo bipartidário, né? Talvez fosse diferente, pudesse haver um acordo mais fácil, mas veja a base governista hoje. Quantos partidos tem na base governista? Você tem que ratear. Você cria mais ministérios, tem que ratear esses ministérios entre os partidos para atender a demanda, para poder governar, né? Então isso é errado. Eu crio mais burocracia para poder governar de forma mais fácil, o que não combina uma coisa com a outra. E não vamos acreditar no contrário. Ah, não, vamos ter outro partido político no Brasil que vai cortar os ministérios. Não vai cortar os ministérios. Sabe por quê? Não vai cortar? Isso não é real. Para cortar, você tem que limitar sua base de coalizão. Limitar sua base de coalizão significa deixar a gente de fora. Deixar a gente de fora significa criar uma oposição a você. Ninguém vai cortar de 39 para 20 ministérios. E também tem que pensar, o que é cortar? Porque cortar e juntar ministérios, ou seja, pegar 40 e transformá-los em 20, mas manter o orçamento igual, você não cortou nada, na verdade. Claro. Você está entendendo? Quer dizer, aí entra outro problema, né? Então, o Brasil precisa de reformas, e reformas estruturais. Nós fizemos uma reforma econômica importante, conseguimos atingir uma plataforma de estabilidade, vamos enfrentar 1, 2 anos um pouco mais duros, mas não vamos sair com certeza desse problema e vamos fazer um bom ajuste fiscal.
mas o Brasil precisa redesenhar a sua plataforma de infraestrutura, de desenvolvimento em todas as suas frentes. E temos reformadores dispostos, em número suficiente, dispostos a fazer as reformas? Ah, não tenho dúvida disso. Tem. Aí a questão, sim, se estão na posição certa ou se as pessoas que governam querem que essas pessoas estejam nesses lugares. Então, o Brasil tem uma massa crítica, uma massa intelectual farta. Tem profissionais altamente qualificados e gabaritados para moverem essas reformas. Agora, resta saber se nós vamos seguir com esse modelo de privilegiar a eficiência, a competência, ou queremos privilegiar a acomodação de interesses. Então, nós precisamos decidir o que nós queremos. É claro, não estou sendo um samaritano aqui no sentido, não, tem que ser tudo eficiente. Tal. É claro, é difícil, eu sei que é difícil acomodar o interesse de todos, mas precisamos criar a mentalidade de que isso precisa ser assim. Essa mudança de mentalidade, que vai levar anos, ela vai realmente fazer e provocar essas transformações. Né? Professor Hussein Khallout, muito obrigado. Muito obrigado, Piotr. Obrigado Um pela prazer entrevista. falar com você.